Fala galera, estamos aqui de novo, eu, Marcos Lisander. Vamos falar agora sobre um assunto que foi pedido através de vocês aí, que é a disciplina de banco de dados. Nós vamos falar um pouquinho sobre álgebra relacional, ok? Mas a álgebra relacional, o que acontece? É um assunto bastante extenso para ser tratado numa aula, e como a intenção é ser uma explicação dinâmica, eu acredito que vocês já tenham que vai fixar com vocês os conceitos da álgebra relacional. Vamos lá então. Primeiramente, nós vamos ver o que? O que é a álgebra relacional? É uma álgebra feita em cima de uma relação, tá? Relação é o nome dado à tabela de banco de dados, tá? Exercícios, nós montamos aqui, tá, as tabelas que vão ser usadas no exercício, onde nós vamos fazer essa álgebra em cima desse banco de dados, vamos dizer assim, né? Dessas tabelas desse banco de dados, tá? Então, o que nós vamos ver? A álgebra relacional, ela tem operadores. Nós temos o operador seleção, primeiramente, tá? Que é definido por esse símbolo aqui de sigma, tá? O operador seleção, ele seleciona, tá, tuplas ou linhas daquela tabela de acordo com uma condição que é dada, tá? Então aqui, esse símbolo aqui, por exemplo, ó, sigma DNO igual a 4 na tabela empregado. O que é isso? Ele vai fazer uma seleção das tuplas na tabela empregado cujo DNO, o campo DNO, seja igual a 4, tá? Seria, por exemplo, similar a eu pegar, por exemplo, nessa tabela aqui, tá, e fazer um sigma, tá, cujo cidade seja igual a Campinas, dessa tabela cujo nome é cliente. Ele pegaria essa linha e essa linha, certo? Ou essa tupla e essa tupla. Tupla e linha é a mesma coisa, tá ok? Tá? Se eu pegasse Nova Iguaçu, por exemplo, cidade igual a Nova Iguaçu, ele pegaria essas três linhas aqui, ok? Então é isso que é o operador de seleção, ok? E depois vocês vão ver que em determinados problemas nós vamos ter que juntar mais de um operador, ok? O outro operador é o operador projeção. Por exemplo, o operador projeção é quando eu pego colunas inteiras, tá? E aí ele é dado pela letra grega π. Por exemplo, aqui em π, o nome, pnome, salário de empregado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as colunas, o nome, pnome, salário da tabela empregado, tá? Por exemplo, no nosso exemplo aqui, se eu fizesse um π, nome e cidade, ele pegaria essa coluna e essa coluna, ok? Dessa tabela cliente, ok? A operação de renomear, eu pelo menos não costumo usar muito ela. Ela é utilizada muito quando você vai renomear uma operação e colocar ela em algum lugar, tá? Por exemplo, aqui o cara fez um sigma DNO igual a 5 na tabela empregado e chamou, ou renomeou, né, usando essa letra grega rho, de temp. E aí essa consulta aqui ficou armazenada dentro de uma, entre aspas, tabela temporária chamada temp, ok? Nessa linha aqui, por exemplo, ele pegou dessa tabela temporária temp e extraiu somente as colunas nome, pnome, o nome e salário e chamou, ou renomeou, de R, tá ok? Muito bem. E aqui, ó, essa última linha aqui, o que ele fez? Olha só, daquela tabela também temporária que eu chamei de R, tá aqui, ó, ele trocou os nomes dos campos, tá vendo aqui, ó? Também ele renomeou os nomes, que era pnome virou primeiro nome, o nome virou último nome e salário ele manteve salário, tá ok? Então, ou seja, eu posso usar para renomear campos, tá, em tabelas temporárias, ok? Ou posso
é pegar um determinado resultado e armazenar numa tabela temporária, como foi feito aqui em cima, no primeiro item, tá bom? Então, aqui nós vamos ver também alguns operadores de conjuntos, que também são usados na álgebra relacional, tá? Vamos enxergar cada quadrado desse como se fosse uma tabela, tá? Então, eu tenho união e união, tá? Ele vai unir as duas e vai ficar uma tabela só, tá? Existem algumas condições para isso serem feitas e eu vou explicar para vocês, tá? Então, a união, tal qual a união de dois conjuntos, tá? Ela é a soma dos dois, e repara que a parte que tem em comum, ela não vai ficar duas vezes, ela vai ficar uma vez só, tá? Já a interseção é o que um tem e o outro também tem, a diferença é o um menos o outro. E existe uma operação que a gente não vê em conjunto, chamada junção, tá? Como é que funciona isso? Repara aqui, ó, eu tenho um conjunto, por exemplo, chamado A1, B1, A2, B1, A3, B2. Ok? E um chamado B1, C1, B2, C2, B3, C3. Quando eu junto isso aqui, fica A1, B1 com C1, A2, B1 com C1, A3, B2 com C2. Por quê? Olha só. O A1 está ligado com o B1 e o B1 está ligado com o C1. E quando eu junto aqui, então ele não é usado aqui no resultado da junção, tá? Isso vai ficar mais claro quando nós formos tratar com dados realmente, tá bom? Então, com relação ao detalhe, com relação à união, interseção e diferença, tá? Eu preciso estar lidando com dados do mesmo tipo, tá? Aqui eu vou fazer um exemplo de união, tá? Por exemplo, o camarada chegou aqui, ó, e fez uma seleção do DNO igual a 5 da tabela empregado, tá? DNO aqui é um campo nessa tabela da aula. Se você não viu, mais uma vez eu te digo, assista primeiro a aula, tá? O DNO seria um campo onde é o código do departamento, ou departamento número, tá? Da tabela empregado, ok? E ele pegou esse camarada e armazenou numa tabela temporária chamada EMPS-DEP5, ok? Tá, isso aqui seria similar a usar esse RO, tá? Que nós usamos aqui na operação renomear, tá? É uma outra forma de usar, tá? É colocar uma seta como se estivesse atribuindo esse resultado aqui ao EMPS-DEP5, ok? Então, na linha de baixo, o que ele faz? Desse EMPS-DEP5, ele vai selecionar apenas o campo SSN e vai armazenar em result1. Tá? E também numa outra tabela temporária result2, ele vai pegar o que? O super SSN, que é o SSN do supervisor, da mesma tabela temporária EMPS-DEP5, tá? Quando ele faz result, recebendo result1 união result2, ele está unindo duas coisas, que são duas colunas, ok? Porém, essas colunas têm que ser do mesmo tipo. Tá? O SSN lá, se você olhar na aula, ele é um inteiro. E o Super SSN também. Se fossem tipos diferentes, não daria certo essa união, tá? Então o resultado vai ser o que? Vai ser uma tabela chamada result temporária, né? Que teria apenas um campo, tá? Que seria a junção dos dados que estão aqui com os dados que estão aqui. Como é uma união, tá? Aquilo que tiver igual, ele vai ser suprimido, vai aparecer uma vez só, tá? Lembra do que eu mostrei aqui, ó. Muito bem. Então aqui tem algum exemplo que vai ficar bem mais fácil, tá? De mostrar essa relação de união, interseção e diferença, tá bom? Então aqui, ó, a priori, nós temos duas relações de tipos compatíveis, ou seja, eu tenho uma relação ou uma tabela. Quando falar relação, você entende por tabela. Tá? Uma relação onde eu tenho PN e UN, ok? E você está vendo aqui que é um texto e aqui também é um texto. Então são dois campos textos. E instrutor, eu tenho pnome e o nome, tá? Também são dois textos. Então são tipos compatíveis, tá bom?
Então, na letra B, o que eu faço? Eu faço aluno união com instrutor, tá? Aluno união com instrutor. O resultado vai ser o quê? Como é aluno união com instrutor, ele vai pegar os nomes das colunas de aluno, PN e UN. Vai pegar quem está no aluno, ok? E quem está no instrutor e vai juntar. Porém, por exemplo, olha só. Aqui eu tenho Susan e eu tenho Susan aqui também. Tá? Então Susan vai aparecer apenas uma vez. Se você olhar aqui na parte B, daqui, ó, uma vez, tá? Aqui eu tenho 1, 2. Aí você acha que deveria ser 12, mas ele vai retirar os duplicados, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 2 aqui que estão repetindo, tá? Seria a Susan e seria o Ramesh, que é o segundo aqui, que ele vai aparecer também apenas uma vez, tá bom? Isso é a união, tá? Aqui na letra C eu tenho a interseção. Obviamente, se a união suprimiu 2, a interseção é exatamente o que tem em aluno e o que tem em instrutor. Tá aqui, ó, Susan Yao e Ramesh Shah, ok? Aí o D é aluno menos instrutor, é o que está em aluno menos o que está em instrutor. Então ele vai tirar exatamente o que tem, tem instrutor e tem aluno, ele vai retirar, que no caso é a Susan e o Ramesh. Vai ficar de Johnny até o Ernest, ok? E instrutor menos aluno, aí aqui é o contrário, tá? Eu vou pegar de instrutor e vou tirar o que tem em aluno, tá? Vai sair a Susan e vai sair o Ramesh. Vai ficar o John, o Ricardo e o Francis, ok? Então, ou seja, aluno menos instrutor não é igual a instrutor menos aluno, ok? Produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? Tá? Quando eu tenho duas relações, eu posso fazer um produto entre elas, tá? Que seria, você viu aqui, por exemplo, né, a união e a interseção e a diferença é como se fossem operações de mais e de menos, né? Enquanto que o produto seria a operação de multiplicação, tá ok? Por isso que é a álgebra, tá? Nós estamos trabalhando com operadores e com coisas que serão operadas, tá? E nesse caso que será operado serão as tabelas, tá? Então aqui, vamos lá. Ele fez um sigma, ou seja, uma seleção de sexo F empregado e chamou de EMPS-FEM, empregados do sexo feminino. E aí gerou essa tabela que você está vendo aqui, ok? Com 3 registrinhos, ok? E pegou uma outra tabelinha, tá? Pegou dessa mesma tabela EMPS-FEM, que é temporária, e selecionou apenas as colunas P-nome, U-nome e SSN, ou seja, essa primeira coluna, a terceira coluna e a quarta coluna, que é o SSN, que gerou essa a segunda que foi gerada, as duas temporárias. Ele fez um produto, tá? Entre as duas. Então o que ele fez aqui, ó? Ele pegou a primeira tabela que eu estou usando aqui, ó, nomes emp, perdão, ele mesclou com uma outra tabela de dependentes, tá? Então ele pegou cada camaradinha desse nomes emp aqui, ó, que são esses 3 registros, e combinou com cada um dos outros registros da tabela dependente. Então ele pegou aqui, ó, Alicia, ó, 1, 2, cada dependente que tem lá na tabela de dependente, ó, é Alice, Theodore, Joy, Abner, Michael, Alice e Elizabeth, ok? Então ele combinou com a Alicia. Depois os mesmos ele combinou com Jennifer, o mesmo ele combinou com a Joyce, tá? Então, quando você faz um produto, você faz todo mundo com todo mundo. Não tem diferenciação, tá? Então, é uma coisa também que não é muito utilizada. A gente mostra, às vezes, o produto cartesiano, porque existe uma coisa chamada junção, que é
outra operação que nós temos aqui, onde nós usamos o conceito de produto cartesiano, porém uma condição de junção, tá? É aonde vai fazer com que nem todo mundo se ligue a todo mundo, tá ok? Então nós temos o operador de junção. O primeiro operador de junção é esse da gravatinha, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando uma tabela departamento com uma tabela empregado, colocando numa tabela temporada chamada temp dept ger, tá ok? Só que ao invés de fazer essa coisa louca que foi feita aqui, ela vai seguir um critério. Que critério é esse? O campo da tabela departamento chamado ger ssn tem que ser igual ao campo da tabela empregado ssn. Então isso eu faço uma comparação de forma que vai ser filtrado, porque nem todo mundo vai atender a essa especificação aqui, ok? Muito bem. E existe a diferença é que eu não preciso especificar quais são os campos, porque os campos eles são de mesmo nome, tá ok? Quando o campo é de mesmo nome, por exemplo, utilizado em chaves e tal, então normalmente eu utilizo Se você não viu a aula, recomendo fortemente que você veja a aula, tá? Onde é explicado com um pouco mais de detalhes. Aqui a gente só deu uma pincelada para a gente partir para um exercício de uma AD do semestre passado, tá ok? Então aqui, ó, considere o seguinte esquema relacional, e ele dá o esquema relacional, cada relação em seus campos ou atributos, ok? Você tem aqui a tabela cliente, né, que ela tem um campo CID, CNOME, logradouro, bairro e cidade. Exatamente essa aqui, ó, CID, CNOME, logradouro, bairro e cidade, ok? Tem uma tabela voo, tá ok? Onde ele diz que esse CPID referencia, tá ok? Tá? Então aqui eu tenho cliente, voo, companhia e reserva e as relações que eu tenho entre eles, tá? Aqui na tabela voo eu tenho um código que referencia a tabela companhia. Vou mostrar a vocês aqui, eu tenho a tabela voo, tá vendo? Onde tem os voos, e eu tenho o CPID que referencia. O que é isso? Esse 1zinho aqui, ó, significa esse 1 aqui, ou seja, aquele voo é da Gol. Tá ok? Esse voo Rio-Curitiba das 19h30 é da Gol, tá? Esse aqui 3, por exemplo, referencia a companhia 3, que é a TAM, tá bom? Então Curitiba-São Paulo é feito às 22 horas pela TAM e assim sucessivamente, tá? Isso é o conceito de chave estrangeira, tá? E aqui eu tenho a companhia, que eu já mostrei, e o reserva, que tem duas referências, a referência ao voo e referência ao cliente, tá? Então aqui na reserva eu tenho, tá, um voo, ou seja, o Alberto de Souza reservou esse voo, pagou R$ 1.500. Esse voo vai ser para o dia 5/8. Tranquilo? Muito bom. Tá? Isso é apenas uma introdução para que você possa ver isso aqui com dados, tá bom? Então ele está dizendo aqui, ó, no esquema acima as chaves primárias estão sublinhadas, a tabela reserva lista um voo reservado para um cliente. Apresente para cada consulta a seguir as expressões em álgebra relacional correspondente às consultas. Não use mais tabelas do que o necessário, tá? E aí você vai entender aqui como é que a gente vai fazer isso. Repara que o campo que a gente está referenciando aqui, ó, vide,
é de voo. E voo também usa o mesmo nome, vide, tá vendo? CID, CID, ok? CPID, que está aqui ó, como chave, também é usado CPID. Como estou usando o mesmo nome, qualquer junção que eu for fazer aqui, usando esses campos, eu não vou usar essa gravatinha aqui, ó. Eu vou usar o asterisco. Por quê? Porque é a junção natural entre chaves, tá ok? E que possuem o mesmo nome. Isso aqui eu vou usar em caso de nomes diferentes, tá bom? Obrigado, porque quando você olhar e os campos tiverem o mesmo nome, tipo CID, código, cliente ID. E aqui eu tenho o cliente ID com o mesmo nome, tá joia? Então quando é o mesmo nome do campo, você se liga nisso, tá? Então vamos ver aqui, ó. Obtenha o bairro dos clientes. Como é que eu vou obter o bairro dos clientes? Sempre que você tiver aqui, ó, obtenha o bairro, obtenha o campo bairro, tá? Dos clientes. Vamos ler de novo. Obtenha o campo bairro da tabela de clientes, tá? Então é só você transformar isso aqui numa coisa que você vai conseguir entender, tá? Olhando para a álgebra relacional, qual é o que eu uso para poder obter um campo? É a operação de projeção. Vai até tão pouquinho, porque ele é bem... Tá? Eu já vou pegar ela pronta aqui. Pronta. Para ficar mais fácil para vocês poderem entender. Então tá aqui, ó. Pi, que é o operador de projeção do campo bairro da tabela cliente. Tá ok? Então, ou seja, eu vou pegar a tabela cliente. Cadê? Vou pegar a tabela cliente e vou pegar o que? O pi bairro. Vou selecionar esse bairro, tá? Num caso de resposta, tá? Na real seria isso aqui que retornaria, tá ok? Ele selecionou a coluna bairro do banco de dados, tá joia? Muito bem. Só para título de ilustração, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Obtenha os voos que partem da cidade de Curitiba. Então obtenha os voos que partem da cidade de Curitiba. Então, ou seja, eu preciso dos... Ele não pediu para obter. Não existe um campo chamado voo, tá? Então ele quer o voo. As informações do voo é tudo isso aqui, tá? Então o que que ele faria aqui nesse caso? Ele pegaria isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Ele selecionaria, tá? Como eu não estou pegando nenhum pi, tá? Não estou pegando nenhum, não estou selecionando nenhum campo específico. Eu vou pegar todas as colunas da tabela voo. Ele vai pegar, tá? Beleza? Tá aqui, tá? E aí dentro disso aqui, ele só vai selecionar o que? Ele só vai selecionar onde o campo vê origem, ou seja, que partem, que tem origem na cidade de Curitiba, tá? Então ele vai pegar o que? Vai pegar aqui, ó. Esse aqui é ver origem Curitiba? Não, então ele não vai selecionar esse cara. Esse aqui é Curitiba? É. Esse é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Esse é, esse não é. Então, ou seja, essa aqui seria, tá, uma resposta, não que você colocaria na prova, mas uma resposta de uma solicitação desse tipo aqui, tá? Dentro daqueles dados que eu coloquei, tá? Lembrando, esses dados aqui são dados de exemplo. Não tem ligação com o resultado. É para você enxergar, tá, o que aconteceria no banco de dados
ao executar um tipo de instrução dessa aqui, tá ok? Que na verdade ela não é nem escrita assim, ela é escrita em SQL, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Obtenha o identificador dos voos reservados com preço maior que 1000. Então, olha só, vamos lá. Eu quero o identificador de voo. Quem é o identificador de voo? Eu quero o VID, o identificador do voo. Eu quero esse cara aqui, tá? Deixa eu botar aqui. O identificador dos voos reservados. Então, não adianta eu olhar para essa tabela de voo, porque ele quer dos voos reservados. Só que o VID eu tenho na tabela reserva. Então eu quero 2 reservados, ok? Com preço maior que 1000. Então, ou seja, aqui na tabela de voos, de reserva, perdão, eu tenho o VID, que é o que ele quer que eu pegue, tá? E eu tenho o preço, que é um dos critérios que ele estabelece como filtro, tá? Com preço maior que 1000, ok? Então, qual seria a resposta desse camarada aqui, tá? O que que ele iria fazer? Ele iria pegar esse camarada todo, que é a tabela de reserva, tá? Ele jogaria ela para cá. Primeira coisa que ele faria seria o quê? Seria selecionar quem tem o preço maior que 1000. Esse seria o primeiro trabalho que o banco faria, tá? E depois ele ia pegar somente essa coluna, que foi o que eu pedi, tá? Então, olhando para a expressão de resposta, o que que você tem? Lembrando, da mesma forma que na álgebra matemática, os parênteses, tá, definem o que? A ordem das coisas que vão ser feitas, tá? Então, a primeira coisa que vai ser feita é isso aqui, ó. Ele vai pegar a tabela reserva e vai filtrar o preço maior que 1000, tá? E depois ele vai extrair somente a coluna V e D, tá ok? Então, se possível, faça num rascunho sempre de dentro para fora, pensando como o banco de dados iria fazer isso, tá? Do jeito que eu fiz aqui, ó. Ele vai pegar, como aqui tem os 2 campos que eu preciso, eu ainda não precisei fazer nenhuma junção, tá? Porque a tabela aqui, ele tem os 2 campos que eu quero, o campo que eu quero pegar e o campo que eu quero filtrar. Então, a primeira coisa que ele faz é pegar tudo isso aqui, jogar para cá, fazer o primeiro filtro, que é o que está dentro do primeiro parênteses, tá? Eu vou filtrar quem tem o preço maior que 1000, tá? Esse está fora do filtro, esses estão fora do filtro e esses estão fora do filtro, tá? E dessa tabela resultante, que é o que está aqui dentro, sigma preço maior que 1000 de reserva, ele vai extrair apenas o atributo, a coluna VID. Ele vai pegar só esse cara aqui, tá? Então, uma resposta a essa solicitação no banco de dados seria isso aqui que você está vendo. Tá joia? Muito bem. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar pensar agora de forma mais a você chegar até isso aqui, tá bom? Tá? Porque até agora eu mostrei para vocês, esses são simples, eu mostrei como aconteceria no banco de dados, tá? Obtenha, ou seja, o que que ele quer? Ele quer a origem, vou até fazer melhor, vou pegar aqui, ó. Obtenha a origem e o destino de todos os voos, assim como o nome da companhia aérea responsável pelo trajeto. Muito bem. Então, o que que ele quer? Presta atenção. Ele quer o campo origem, o campo destino e o campo nome da companhia de todos os voos, ok? Então, não vai ter filtro aqui, certo? Não vai ter filtro. Eu vou ter campo origem e campo destino e nome da companhia. Repara que ele não botou nenhuma condição. Sempre eu vou usar o sigma quando tiver condição. Tipo, qual é a condição? Preço maior que 1000. Qual é a condição?
cidade de Curitiba. Qual é a condição? Não tem condição, não usei sigma, tá ok? Tá? E sempre que ele obtenha os voos não é um campo, os voos é uma linha da tabela. Então eu não usei o pi aqui, tá bom? Então vamos lá, obtenha a origem, eu preciso de origem e destino. Aonde eu tenho origem e destino aqui? Eu tenho aqui, ó, origem e destino, tá ok? Origem e destino. Eu tenho origem e destino aqui. Mas qual foi a outra coisa que ele pediu? Ele pediu o nome da companhia. O nome da companhia eu não tenho aqui. Mas eu tenho o CPID, ou seja, o ID da companhia, que eu posso buscar o nome da companhia através desse número. Lembra que eu falei para vocês? Que esse 1 aqui, ó, significa que esse voo é da Gol, tá? Que esse voo 3 significa que ele é da TAM, e assim sucessivamente, ok? Então o que ele quer? Ele quer o nome, a origem, o destino e o nome da companhia. A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma junção dessa tabela voo com essa tabela companhia, tá bom? Então eu vou fazer uma junção direcionada nesse campo aqui, ó. Como ele é o mesmo nome, CPID, se fosse diferente eu ia usar gravatinha. Como é o mesmo nome, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer primeiro uma junção. Qual é a junção que eu vou fazer? Eu vou fazer voo, asterisco, reserva, ok? Voo, asterisco, reserva. Ao fazer isso, o que vai acontecer no banco de dados? Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar todo mundo que está no voo, que é o primeiro, certo? Tá? Vou botar aqui escrito aqui, ó. Voo, asterisco, reserva, tá? Ele pegou isso aqui. E para cada CPID que eu estou fazendo a junção, ele vai pegar aqui, ó, e vai juntar a companhia, tá? A princípio, ele poderia fazer isso aqui, ó. Só que como o campo é o mesmo, CPID, não vão ficar duas colunas com o mesmo nome, tá? Então ele suprime isso aqui, ó. Ele suprime, e quem vai entrar aqui nessa junção é o campo CPNome, tá ok? E aqui entraria Gol, que é o correspondente ao código 1, tá? Aqui entraria a TAM, que é correspondente ao código 3. Aqui entraria, acho que é a Avianca. E aqui entraria a Azul, que é relativo a 2. Então aqui, ó, ele simplesmente iria preencher 3, não tem mais 3. 4, 1, 1, 1 e 2 azul. Esse seria o resultado de uma junção entre a tabela voo e a tabela companhia, tá joia? Representada por essa expressão na álgebra relacional, voo, asterisco, reserva, tá? Mas só que ele não pediu todos os dados. Ele pediu o que? Ele pediu que eu extraísse disso aqui o que? A origem, o destino e o nome da companhia. Então ele só quer o que daqui? Ele só quer a origem, o destino e o nome da companhia. Então eu vou precisar fazer um pi, eu vou chamar aqui de pi, tá? Um pi, né, da tabela resultante. Eu vou chamar aqui, vou fazer um pi de V origem, V destino e CP nome, tá ok? Onde aquele pi ali é a letra grega pi, tá? Essa seria a resposta. Pi de V origem, V destino, CP nome, de uma tabela gerada pela junção natural entre voo e companhia, ok? Ficou fácil agora de entender, de enxergar? Isso aqui seria o que aconteceria dentro do banco de dados, tá ok? Se nós pegarmos a próxima, por exemplo,
Obtenha a origem dos voos que foram reservados até R$1.000. Repara, ele quer a origem dos voos e fala de reserva. Então, primeiro tem uma condição aqui, ó, por até R$1.000, ou seja, no máximo R$1.000, tá? E ele quer a origem dos voos que foram reservados. Então, quem vai ser envolvido nessa brincadeira? A reserva, porque tem o preço. Eu preciso filtrar pelo preço, tá? A reserva. Mas ele quer o quê? Ele quer o V origem, não é isso? Deixa eu só olhar aqui. Ele quer a origem dos voos, tá? Então eu vou ter que fazer uma junção aqui dessa brincadeira, tá? O que eu vou ter que juntar aqui? Cadê? Eu vou ter que juntar a tabela reserva com a tabela de voo, tá? Então como é que eu vou fazer? Então vou pegar aqui, ó, vou pegar a tabela reserva, tá? Eu vou fazer botar aqui, ó, reserva voo, tá ok? Reserva voo. O que o cara vai fazer? Ele vai pegar tudo que está na reserva, tá bom? E vai botar aqui, ó. E aí ele vai fazer uma junção natural com a tabela voo através do VID, porque é a chave da tabela voo, tá ok? O que ele vai fazer aqui, ó? Vamos botar, esse camarada, como é o mesmo nome, ele não vai ser repetido lá. Ele vai pegar esses caras aqui, ó, vai colocar aqui do lado e vai começar. O VID1, quais são os dados desse camarada aqui? No VID1, ó, é isso aqui, ó. Tá? Voltando a dizer, isso aqui é o que vai acontecer dentro do banco de dados, tá bom? Esse aqui é o voo 2. O voo 2 é o que? O voo 2 é isso aqui, ó. Tá? É só para você entender a construção do resultado, tá? O voo 4. O voo 4 é isso aqui. O voo 5 é esse cara. O voo 7 é esse aqui, tá? O voo 9 é esse aqui. O voo 8 é esse aqui, tá? Durante a junção natural, o voo 2 é o mesmo que está aqui em cima, tá? E o voo 3, eu ainda não tinha pego, tá aqui. Ok? Esse aqui é o resultado, tá, de uma junção natural entre reserva e voo, tá? Mas ele me pediu o quê? Ele me pediu para eu obter a origem dos voos que foram reservados por até R$1.000, tá? Então, antes de fazer a extração, eu preciso filtrar isso aqui, tá? Em quem está até R$1.000, tá? E como é que eu faria isso? Isso aqui, ó, é uma tabela, tá? Que eu poderia renomear, mas eu não vou renomear. Eu vou usar ela como parâmetro para a operação, que eu vou chamar de sigma, que é aquela letra grega sigma, tá? Onde preço é menor ou igual a 1.000, ok? Sigma preço menor ou igual a 1.000. Então, o que ele vai fazer quando eu fizer sigma preço menor ou igual a 1.000 e que reserva voo? Ele vai retirar esse cara, porque ele é maior que 1.000. Vai deixar esse, vai retirar esse e vai retirar esse. Vai deixar apenas quem é menor ou igual a 1.000 com relação ao preço, ok? Mas ele me pediu todos os dados? Não, ele não me pediu todos os dados. Ele me pediu o que? Ele me pediu que ele quer, cadê? A origem dos voos. Então, o que eu tenho que fazer com essa tabela aqui, ó? Essa tabela aqui que foi gerada, eu tenho que fazer um pi. Um pi de quê? Um pi de V origem. Ok? Aí o que ele vai fazer? Vai pegar somente essa coluna aqui, V origem.
Tá ok? Então, essa é a resposta, tá lá, ó. PID via origem de uma tabela que foi gerada através de um sigma preço menor ou igual a 1000 de uma tabela reserva voo. Primeira coisa que ele fez foi fazer essa junção entre reserva voo. Dessa junção ele extraiu somente quem tem preço menor ou igual a 1000 e dessa tabela gerada aqui dentro desses parênteses aqui, ele fez um PID via origem. Ok? Muito bem. Tá? Já que você já entendeu, agora nós não vamos mais me preocupar, com o que está acontecendo com o banco de dados. Eu acho que já deu para você entender mais ou menos. Nós vamos direto para fazer a expressão da álgebra relacional. Tá? Então vamos lá. Obtenha o nome dos clientes que residem na cidade de Niterói, tá? E reservaram voo para 5/8/2016 com preço acima de 1000. Tá, vamos lá. Eu tenho algumas condições, tá? Primeiro, o que eu quero? Eu quero o nome do cliente, tá? Que reside na cidade de Niterói. O nome do cliente e a cidade que ele reside estão na cidade na tabela cliente. Então eu vou botar aqui, ó. Eu vou usar a tabela cliente. Vou deixar aqui. Em algum momento eu vou usar a tabela cliente. Tá ok? Tá, mas ele me deu mais alguma coisa para eu pensar. Ele me deu o seguinte: eles reservaram voo para essa data e com preço acima de tal. Então, ou seja, aonde eu tenho a data do voo e o preço? Na reserva. Eu tenho a data do voo e o preço. E eu tenho a junção do cliente. Olha que beleza. Tá? Então eu vou usar também a tabela reserva. Tá? Então você já percebeu que aqui, primeiro eu vou precisar fazer o que? Uma junção entre cliente e reserva. Tá? Que vai ser feita a junção através do C e D. Tá ok? Então, para cada reserva, eu botei cliente reserva, tá errado. É reserva cliente, tá? Para cada reserva, tá, serão adicionados os dados relativos a cada cliente aqui, ó, tá? Cada cliente. Tá ok? Muito bem. Então, para cada reserva, aqui ele vai adicionar os campos dos clientes com os dados do cliente. Muito bem. Com base nisso aqui, eu preciso efetuar os filtros. Quais são os filtros que eu vou ter que fazer para filtrar essa massa de dados? Cadê? Ele pediu para que eu filtrasse somente quem reside na cidade de Niterói, tá? E que reservaram para essa data e com preço acima de tal. Tá ok? Cuidado com o E, tá? Pode ter em algum lugar que vai ter ou, então tem que tomar cuidado, tá bom? Aqui ele botou cidade de Niterói e voo para tanto com, que seria um E, preço acima de 1000, tá bom? Então aqui eu vou precisar fazer o que? Desse camarada que foi gerado aqui, ó, desse camarada que foi gerado, eu vou ter que fazer o que? Um sigma, fazendo o que? Fazendo, deixa eu ver o nome dos campos. Cidade igual a Niterói e vou botar aqui um A maiúsculo, porque o símbolo de E é um A, só que sem esse tracinho do meio aqui do A, tá? E eu não tenho como especificar ele aqui, tá? Seria como se... Não, acho que eu tenho sim. Um circunflexo. Tá, seria aqui E, cidade de Niterói e... O que mais que ele pediu? Ele pediu data igual a... Qual foi a data que ele pediu aqui? Foi 5/8, não é isso? 5/8/2016. E preço maior que 1000. Tá ok? Tá? Então, a princípio seria isso aqui. Tá
tá bom? Mas ele pediu todos os dados? Não, ele não pediu todos os dados. Ele pediu que eu extraísse alguma coisa. Ele pediu que eu extraísse o quê? O nome dos clientes. Ele só quer o nome